Graças e paz, meus amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez estamos aqui para lermos um texto, refletirmos um pouquinho sobre a palavra de Deus e também orarmos por nós uns pelos outros, pela Igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Hoje a minha palavra é sobre o espírito de um conquistador. O texto que eu escolhi é o texto que mostra que Deus nos chama para um compromisso sério com Ele. E nesse sentido, o texto, ele aponta para a vida de Josué e Caleb. Ele aponta para a vida de Josué e Caleb. Uma vida que mostra que existe um Deus e que esse Deus tem poder, usa as pessoas, nos usa como seus instrumentos. Josué e Caleb, diz o texto, que eram homens com um espírito diferente. Números 14, 24 diz: mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Quando nós olhamos para essa história, para nós vem a ideia dos 10 espias, que foram olhar a terra a pedido de Josué. 10 homens que foram enviados à terra, espiar a terra. Esses 10 homens não tinham visão sobrenatural. Eles podiam ver as uvas, as cidades maravilhosas, a terra que manava leite e mel, mas a sua visão era uma visão enevoada dos grandes gigantes, por causa dos grandes gigantes. Eles olhavam tudo de bom da terra, mas o que permanecia na sua visão e na sua memória era que lá existiam grandes gigantes. Josué e Caleb, por outro lado, eram controlados por uma visão sobrenatural, e não por aquilo que eles viam, mas por aquilo que eles criam, na palavra e na promessa de Deus, que havia dado a Josué de que eles conquistariam a terra, e que essa terra manava leite e mel. Mas a verdade é que essa visão sobrenatural vai mostrar que eles confiaram em Deus, confiaram no seu líder, e tinham esse espírito de conquistador. Era muito interessante, é muito interessante nós notarmos que eles podiam ver o potencial da terra, o potencial da situação, e não apenas os problemas que eram gigantes. Uma tradução diz: o meu servo Caleb pensa de maneira diferente dos outros. Olha que coisa interessante, palavras do próprio Deus. Então, uma visão de Deus é uma visão conquistadora. Não é uma visão ufanista, mas é uma visão conquistadora. Toma posse do futuro. Não dá mais atenção aos problemas do que ao produto final. E era assim que, vamos dizer que Josué e Caleb enfrentaram a situação. E em Josué 14:10, o texto nos fala: e agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos. Gente, que coisa maravilhosa. 45 anos mais tarde, Caleb pisou a terra prometida. A sua visão se tornou uma realidade. A mesma terra que ele tinha rodeado como espia, agora era sua. Ele estava pisando nessa terra. Com 85 anos, ele permanecia tão forte nos seus propósitos. Ele permanecia tão confiante nas promessas de Deus, quando ele tinha apenas 40 anos. A visão mantém-te jovem. Visão dá alvos que ainda precisam ser alcançados. A visão aponta sempre para o futuro. Eu não sou assim. Eu
invisto na fé que um dia Deus colocou no meu coração. Eu acho que eu tenho o dom da fé. Mas eu não sou um visionário. Um visionário é aquele que olha o futuro e investe todas as fichas no futuro. São esses aqueles que têm espíritos conquistadores. Durante 45 anos, Caleb teve que esperar e agora era a sua vez de conquistar, de entrar na terra prometida. Eu fico maravilhado com esse texto, né? De saber que aqueles outros 10 espias viam, mas não tinham visão. A visão deles era humana. E quando a visão nossa é apenas humana e nós não temos olhos espirituais, a questão é que nós olhamos para aquilo que nós vemos. E o que eles viam? Eles viam o tamanho dos cachos de uva, a terra que manava leite e mel, mas o que prevalecia nas suas mentes e que fez com que o povo de Israel virasse contra Josué foi a questão dos grandes gigantes. Às vezes é assim conosco também. Às vezes a gente dá mais valor para situações adversas do que para a nossa visão sobrenatural. Nós muitas vezes valorizamos aquilo que nós vemos. E a palavra de Deus sempre, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nos chama a valorizar aquilo que nós cremos, as promessas de Deus para a nossa vida. Então eu fico impressionado porque eu trago essa lição para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós, no nosso trabalho profissional, na igreja, na parte espiritual, na parte de criação dos seus filhos, na relação dos cônjuges. Cada membro da igreja, cada um de nós, meus irmãos, precisa ter visão para conquistar. Se está satisfeito apenas porque tem as suas necessidades supridas, tem que entender que existe mais território espiritual que Deus quer te dar. E aqui nós não estamos falando em teologia da prosperidade, longe disso. Nós estamos falando de um Deus que prometeu 45 anos antes, quando Caleb ainda andava com Moisés, quando Moisés era o libertador e o condutor do povo, para que depois com Josué ele pudesse ver a sua promessa cumprida. Então nós não podemos desistir daqueles nossos sonhos, projetos, as expectativas que nós temos para o futuro dos nossos filhos, para o futuro da nossa esposa ou do nosso esposo. Então é preciso que a gente entenda que olhos espirituais vê coisas que os olhos naturais não veem. Terceiro e último lugar, nós temos um território, uma visão para salvar, também do ponto de vista espiritual. Assim como Josué e Caleb conquistaram a terra, nós também devemos conquistar as forças das trevas que estão amarrando os perdidos, de não crerem em Jesus, de não verem a glória de Jesus Cristo. Gigantes espirituais que estão possuindo as nossas cidades, milhares de pessoas que estão sendo escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelo medo, pela luxúria, pelo ódio, pela pornografia, por tantas coisas que a gente sabe que esse mundo, segundo Paulo, jaz no maligno. E o poder desse mundo, o dinheiro, as pessoas poderosas desse mundo, dificilmente têm olhos para as promessas de Deus. E nós somos chamados a termos visão para salvar o mundo. Nós somos instrumentos de Jesus Cristo para a salvação do mundo, imitadores de Cristo. Nós somos continuadores da sua obra na face da terra. Então Deus quer dar a mim e a você visão para conquistar uma vida melhor, conquistar os nossos sonhos, ir atrás dos nossos sonhos, não abandonarmos as promessas de Deus, termos confiança de que um dia Deus, na sua imensa graça e misericórdia, irá nos atender. Para isso é preciso uma vida
de dedicação, de confiança, uma vida bonita diante de Deus, uma vida de oração, de proclamação da palavra, de amor ao próximo, aquele que está excluído, aquele que sofre as consequências desses gigantes espirituais que estão possuindo as nossas cidades. Eles precisam ser libertos do álcool, das drogas, do medo, da luxúria, do ódio, da pornografia, da pobreza, muitas vezes. Nós precisamos ajudar uns aos outros para que a libertação do nosso Deus chegue a essas pessoas. Nenhuma força demoníaca pode permanecer no teu caminho. Enquanto você é ajudado por Deus e por Jesus a resgatar pessoas das garras do inimigo, nós vamos fazendo história, nós vamos trilhando o nosso caminho, o caminho da fé, porque somos a igreja do caminho. Nós caminhamos rumo a Jerusalém celestial, rumo ao céu, rumo àquele lugar onde não haverá choro e nem pranto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós sabemos onde nós iremos chegar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a tranquilidade de olharmos para o futuro com esperança e termos um espírito diferente como o de Josué e Caleb, e também olharmos para o futuro com esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conquistado as nossas vidas, que nós sejamos conquistadores de outros, que sejamos imitadores do Senhor, como Paulo nos disse e nos ensinou, e sejamos, Pai, continuadores da Tua obra. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Nós, às vezes, fraquejamos, mas precisamos crer, Pai, não naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. E nós cremos que Jesus quer salvar, que Jesus quer conquistar. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Amém.